A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um episódio do podcast Cristo Vivo, onde compartilharemos histórias que inspiram, edificam e fortalecem a nossa fé. Roda a vinheta! Hoje temos aqui um convidado muito especial. Advogado, formado em teologia, atua há 4 anos na liderança da juventude da nossa igreja. Casado, um jovem com 28 anos que tem dedicado a sua vida pelo reino. Que rufam os tambores, Presbítero Jonas. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar participando deste podcast. Jonas, para começarmos o nosso podcast, eu quero que o irmão traga uma palavra que Deus tem colocado ao seu coração para que você possa passar para os irmãos que estão assistindo. Amém. Para mim é uma alegria participar desse podcast, deste projeto que nasceu no coração de Deus, e eu me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto, e quero inicialmente deixar um versículo para a meditação, em especial dos jovens, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Essa é uma passagem muito especial para os jovens, para que nenhum jovem despreze a sua mocidade. Porque muitas vezes você pode pensar, eu sou um jovem, sou um adolescente, ninguém está me vendo. Dentro desse contexto, você pode pensar que ninguém está te observando. Mas a palavra do Senhor diz, ninguém despreze a tua mocidade. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que você aproveite esse tempo da mocidade, para você buscar a presença de Deus, para você ler a palavra de Deus, para que ninguém despreze, mas que pelo contrário, olhem para você e vejam um jovem cheio do Espírito Santo e com bastante conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe muito sua vida, creio que Deus falará conosco grandemente. Bom, e uma primeira pergunta que nós queremos fazer aqui para você: como você conheceu verdadeiramente a Cristo? Bom, durante a caminhada cristã de todos nós, sempre existem momentos em que nós encontramos verdadeiramente a Cristo. E eu posso dizer que o momento em que eu encontrei verdadeiramente a Cristo foi por volta dos meus 17 para 18 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu me batizei nas águas. E antes de me batizar, eu já havia feito um propósito com Deus. E esse propósito era: eu vou me batizar, mas eu quero estar entregue 100% para o seu reino, para a sua vontade. E quando eu coloquei esse propósito no meu coração, eu precisei me afastar, na escola de algumas pessoas, Sim. Precisei andar um tempo mais reservado, mas foi por um propósito maior, que foi poder me batizar e me entregar verdadeiramente a Cristo. E a partir do meu batismo nas águas, começou um fluir sobrenatural de Deus na minha vida, que eu não pude mais explicar, de tal modo que todos os dias eu queria estar em oração, lendo a palavra de Deus, e foi nesse momento que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, que aí não passou mais a ser o que os pais ensinaram, o que eu aprendia de algumas pessoas, passou a ser algo pessoal, assim como foi o exemplo de Jó, que passou por tudo que passou, mas depois ele teve um encontro verdadeiramente com Deus e ele entendeu que aquele processo foi necessário para ele ter um encontro. Então, eu posso dizer que foi por volta dos meus 17 para 18 anos de idade que eu tive esse relacionamento mais profundo com Deus e eu conheci verdadeiramente a Cristo de forma pessoal, íntima e relacional. Que bênção, Jonas. Que Deus abençoe sua vida. É realmente um testemunho muito bonito. E quando a gente realmente conhece a Deus, quando a gente procura conhecer, é uma experiência muito boa, porque Deus fala mais com a gente. E a palavra é a melhor forma, de nós conhecermos a Cristo, quando nós nos disponibilizamos a conhecer verdadeiramente quem Ele é. Isso é uma experiência incrível. E houve algum momento, Jonas, assim, na sua vida, que você teve que escolher entre Deus e o mundo?
o momento onde você ficou em cima do muro? Sim, acredito que por volta dos meus 15 para 16 anos de idade. É uma fase de adolescência onde influências, como amizades, acabam nos fazendo alguns convites. E eu lembro de um testemunho onde um dos meus colegas de escola fez um convite para que eu fosse até uma balada que iria tocar funk. E nesse convite eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? E aquela resistência, aquela luta entre a carne e o espírito, até que eu falei que eu iria. E o que aconteceu? Quando eu falei para ele que eu iria nessa balada com ele, ele falou, tudo bem, então a gente vai fazer da seguinte forma, você vai lá em casa por volta de 7 para 8 horas da noite e eu falo para sua mãe que você vai dormir aqui. E eu falei para ele, tudo bem, pode falar isso. E o incrível foi que realmente eu fiz isso, fui para casa dele, falei, olha mãe, eu vou dormir na casa do meu amigo, e ela falou, olha, eu vou falar com a mãe dele depois, eu preciso saber que hora que você vai chegar lá, se realmente você vai estar lá, e estava tudo combinado. E eu fui para casa dele, e eu lembro que por volta de 8h30 a gente saiu em direção a essa balada, quando a minha mãe liga para a mãe dele, desse meu amigo, e pergunta, o Jonas está aí? E ela responde, não, ele acabou de sair, eles falaram que iam ali, e aí minha mãe imediatamente saiu de casa e foi atrás de mim, porque fazia poucos minutos que eu havia saído, e esse meu amigo morava perto de casa, era praticamente na mesma rua. E quando ela saiu, ela me encontrou, e eu estava pisando no local onde eu ia entrar, que era nessa balada. E ela pegou pela minha mão e ela falou, esse não é um lugar para você. E aí eu pude entender uma coisa, que há uma luta, que há uma resistência. Mas eu podia, naquele momento, ter falado, eu quero entrar, mãe, eu vou entrar. Eu poderia ter confrontado, eu poderia ter insistido em entrar, mas eu escolhi obedecer, eu escolhi voltar. Eu escolhi realmente passar, porque na visão dos adolescentes foi uma vergonha, né? Sim. A mãe chegar na frente de uma balada e te tirar de lá. Mas foi uma escolha minha, porque eu poderia ter lutado, eu poderia ter me escondido, eu vi ela chegando. Então, foi uma luta que naquele momento eu entendi. Esse não é um lugar para mim. Eu preciso voltar, porque Deus não tem isso para mim. Então Deus nem permitiu eu entrar. Mas sim, houve esse momento em que houve uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito. Mas o Senhor me livrou, me guardou, e eu ainda voltei para casa, recebi uma bronca da minha mãe, e eu não esqueço até hoje porque foi edificante. Entre a luta da carne e o espírito, eu consegui voltar, né? Não confrontei minha mãe ali na frente das pessoas, os meus amigos, os adolescentes, jovens que estavam ali, e voltei. Para muitos foi engraçado, foi humilhante, mas para mim foi algo que realmente definiu ali uma luta entre a carne e o espírito. Sim, eu imagino. E a sua mãe, ela foi muito usada por Deus também, né, para te livrar, porque querendo ou não, o mundo lá fora, ele tem muitas coisas ruins. E a nossa mãe, ela se preocupa com a gente, então eu acredito que a sua mãe, ela tenha sido usada por Deus para te livrar disso, e também eu acredito que o céu tenha ficado muito feliz pela decisão que você tomou, né? Então ali foi o início da sua história com Cristo, foi ali que você realmente decidiu que iria entregar sua vida ao Senhor. Sim, nessa fase, né, dentro dessa guerra entre a carne e o espírito, aí aos 17 anos de idade eu me batizei, então quando eu estava com 16 anos e meio, mais ou menos, foi que eu decidi realmente romper esse tipo de amizade que eu tinha. E aí, como eu falei no começo, né, eu andei boa parte desse tempo até sozinho na escola, e começaram a perguntar, nossa, mas você tá tão diferente, o que tá acontecendo? Você tá um pouco estranho, mas já era um tratamento de Deus, Sim. Já era algo que Deus estava projetando para eu viver algo novo. Então, foi por volta de 16 anos e meio, e aí aos 17 anos eu me batizei definitivamente, e aí começou realmente um relacionamento mais íntimo com Deus. Que bênção. E o mundo, assim, a gente percebe, né, que quando a gente decide realmente seguir a Deus,
a renunciar coisas, e a gente sempre vai na contramão dele. Então, desde aquele dia que você decidiu realmente obedecer sua mãe, e aí já veio outras renúncias, né, de amizades, e era Deus ali mesmo te separando, né, para um propósito bem maior, que é isso que a gente está vivendo hoje, que você tem vivido hoje na sua vida, né? Sim, realmente. Me responde essa pergunta. Você se arrepende de alguma coisa na sua caminhada, ou algo que você faria diferente com base nas experiências que você teve anteriormente? Bom, pensando sobre essa pergunta, eu imagino que algo que eu poderia ter feito um pouco mais novo era começar a ter uma leitura diária da Bíblia. Então, eu acho que pensando durante esses anos, em toda essa trajetória até os meus 28 anos que tenho atualmente, o que eu faria diferente é começar a ler a Bíblia mais cedo. Eu comecei a ter uma vida de leitura diária da Bíblia por volta dos meus 16 para 17 anos de idade, que foi justamente esse período em que eu tive um encontro pessoal e particular com Deus, e aí começou toda a transformação até eu me batizar. Antes eu lia, porque nasci em um contexto, uma família cristã, então meus pais me incentivavam a ler, mas não era uma leitura diária. Então eu sinto que se eu tivesse a oportunidade de começar mais cedo, eu teria começado, porque é algo fundamental para a nossa vida. Sim. Então eu teria começado a ler a Bíblia mais cedo. Eu também, eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria me dedicado mais ao Senhor e conhecido mais da palavra dele o quanto antes, porque na adolescência a gente sabe que é um período assim que a gente quer muito descobrir as coisas, né? Quer saber como que é o mundo, mas quando a gente está focado, por exemplo, no seu caso, né, que você já estava decidido a entregar sua vida ao Senhor, se a gente tivesse se dedicado e escutado mais sobre os conselhos que a Bíblia nos dá, teria sido totalmente diferente, né? Bom, Jonas, como você decidiu entregar sua vida ao Senhor, né? Se batizou ali com seus 17 anos, como você enxerga o relacionamento com Cristo na juventude? O que é essencial para manter firmeza na fé? Bom, para manter a firmeza na fé, um dos pilares que eu entendo como fundamental é a renúncia. A renúncia. Essa fase é uma fase que todos nós sabemos que muitas amizades, muitos convites, muitas propostas, e é uma fase em que os hormônios, eles estão à flor da pele, na fase da adolescência e juventude. Então, o pilar para que a gente possa manter a firmeza em Cristo durante essa fase é a renúncia, é abrir mão da sua própria vontade, é lutar diariamente contra a sua própria vontade, o seu próprio eu. E esse é um grande desafio, porque nós vivemos um tempo hoje em que a renúncia ela tem se tornado mais difícil. Por quê? Porque apesar de termos mais acesso às informações, à tecnologia, o pecado ele tem cada vez mais se aproximado através da tecnologia. Hoje a pessoa não precisa mais sair de casa para pecar. Dentro de casa ela consegue, muitas vezes, ter um contato com alguém do outro lado, mandar mensagens. Então, há uma forte influência. Então, eu entendo como pilar para mantermos a fé durante essa fase, a renúncia. A renúncia e, consequentemente, uma vida de oração, de busca ao Senhor verdadeiramente, porque é isso que vai nos fortalecer. Sim, é verdade. E quais foram as renúncias assim mais difíceis que você teve que abrir mão, mas para construir um relacionamento profundo com Cristo? A renúncia que eu precisei abrir mão para ter um relacionamento profundo com Cristo, eu posso dizer com toda certeza que foi um namoro, onde eu estava em um julgo desigual. E foi justamente nessa fase em que eu ia me batizar, aos 17 anos de idade, e de 15 até os 16 anos e meio, eu estava nesse namoro e sempre na igreja, sempre frequentando os cultos, mas eu estava nesse namoro em um julgo desigual. E eu precisei
renunciar esse namoro para viver a vontade de Deus. Então eu precisei ali terminar, porque eu entendi uma coisa, que para que eu pudesse iniciar um relacionamento com Cristo, uma vida e me batizar nas águas, eu precisaria renunciar aquilo que iria comprometer o meu relacionamento com Deus. Então, para mim essa foi uma renúncia fundamental para o meu relacionamento com Deus, ele iniciar de forma mais íntima e relacional. Sim, sim, é uma bênção. No meu caso também foi um pouco parecido. Eu tive que renunciar a muitas amizades e também relacionamentos, porque, querendo ou não, o inimigo ele sabe como atrair a nossa atenção, né? Então, quando a gente renuncia a algo assim, que envolve sentimento ainda mais, é muito difícil. No meu caso também foi muito doloroso, mas assim que eu renunciei, eu já foquei no Senhor, eu fiquei só focada nas coisas da igreja mesmo, porque foi isso realmente o que mudou, pelo menos pra mim, a minha vida, né? Quando a gente se desprende das coisas do mundo e começa a se envolver mais com as coisas de Deus, ele começa a trazer outras coisas, ele começa a ocupar o nosso tempo, a nossa atenção. E isso faz a gente preencher, né, aquele vazio que muitas das vezes os adolescentes eles sentem, né? Porque nos dias atuais, os adolescentes, eles anseiam por um relacionamento, por um afeto, né? E eu imagino que uma renúncia de um relacionamento na época de uma adolescência é muito difícil. Então, ali também já foi um outro passo que você já teve, né, para poder seguir os caminhos do Senhor. E ele tem te abençoado, né? Nós atualmente sabemos que o Jonas é casado com a irmã Daniele. E conta pra gente um pouquinho, como tem sido a sua caminhada ao lado da irmã Daniele? Bom, a Daniele é o amor da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la alguns anos atrás, e eu lembro que ela também é formada em Direito, é advogada, e eu conheci ela através de um grupo de estágio, né, no Facebook. Então, tinha uns grupos lá no Facebook de estágio, eu estava procurando estágio na época, e aí eu encontrei ela e na descrição estava escrito que ela era evangélica, né, estudava Direito, a mesma idade que eu, e aí eu falei, Senhor, me chamou a atenção. E aí, nessa fase, eu estava totalmente focado nas coisas de Deus e nos meus estudos. Então, era até um período que eu realmente me fechava no quarto, estudava muitas e muitas horas. E foi justamente nesse momento que ela apareceu na minha vida. Foi algo de Deus que aconteceu. E aí nós passamos pela fase de namoro, né? Nos conhecemos, namoramos, noivamos e atualmente somos casados. E ela ao meu lado tem sido meu braço direito. Ela tem sido meu suporte, tem me ajudado muito. E nós, como casados, temos uma missão em Cristo, né? E ela, como minha adjutora, tem cumprido muito esse papel de estar ao lado, de ser aquela que ajuda, aquela que edifica o lar. Então eu tenho vivido boas experiências com ela. E inclusive recomendo você, jovem, que está noivo, apresse logo esse casamento, que Deus tem coisas boas para você. Que incrível, né, Jonas? A gente percebe também que quando a gente deixa coisas, quando a gente renuncia coisas e começa a focar mais no Senhor, no tempo certo Ele prepara a pessoa certa pra gente, né? No seu caso, você tinha comentado, né, que quando você conheceu a Dani, você estava numa fase que estava mais focado nos estudos e na sua carreira, num relacionamento com Deus, né? E isso é muito importante pra nossa vida também, porque enquanto a gente é adolescente, a gente sempre vai ansiar por coisas, mas é nessa fase que Deus vai fazer a gente renunciar. Mas depois que a gente renuncia e começa a construir um relacionamento com Deus, é aí que Ele vai trazer bênçãos para nossa vida, né? E no seu caso foi assim, bem na época que você já estava com um relacionamento mais profundo com o Senhor, foi quando ela chegou na sua vida também para acrescentar, para te edificar, né, para te fortalecer. E isso é muito bom. E conta pra gente, Jonas, quais são os projetos e sonhos que você tem para crescer como família? Para o crescimento em família, nós, né, sempre conversamos, e uma das coisas que está no nosso coração é de passando, né? Nós estamos com 28 anos atualmente, então é algo que nós colocamos no nosso coração, mas sabemos que a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa vida, né? Sim. Então pretendemos ter um filho aí por volta de uns 30 anos, é algo que está no nosso coração, né? E, claro, a vontade de Deus é que vai prevalecer,
mas no nosso projeto humano, a gente tem feito esse propósito com Deus e clamando ao Senhor para que isso aconteça aos 30 anos de idade, que nós, na nossa visão, uma idade ideal, né? Dada a fase também que estamos vivendo atualmente, bastante trabalho, Deus tem nos abençoado, nos agraciado. E então, um dos projetos iniciais é esse. Outro é focar cada vez mais no reino de Deus, na obra do Senhor, e poder cada dia melhorar, né? Poder cada dia estar mais participativo. Eu até conversava com ela esses dias. Este ano eu contei um testemunho aqui na igreja de que o Senhor me abençoou e no escritório onde eu trabalho o Senhor me colocou ali como um coordenador de uma área jurídica. Que bênção. Então, foi um desafio muito grande para mim, devido também estar com 28 anos de idade e ter bastante responsabilidade e também uma necessidade de estar ali constantemente durante a semana, no horário comercial. Então, algumas atividades acabam que ficam difíceis para a gente lidar no dia a dia. Porém, esse propósito alinhado a focar no reino de Deus em primeiro lugar, tem nos feito usufruir de grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Sim, é verdade. Quando a gente coloca Deus como prioridade, né, Ele alinha tudo, Ele ajeita todas as nossas áreas das nossas vidas. E como que você faz, Jonas, para conciliar a sua rotina em relação ao trabalho, à família, ao relacionamento com Deus? Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a hora de dormir é meia-noite, 1h da manhã. Para acordar 6, 7 horas, muitas vezes audiência na parte da manhã e aí culto na parte da noite. Às vezes, devido ao dia também corrido, acaba que no culto a gente chega ali entre 8 horas, mas é justamente devido a essa atividade, dessas tarefas diárias que realmente, como você falou, para conciliar é difícil. Mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado e tenho sempre buscado priorizar e não deixar as coisas de Deus em segundo plano, mas em primeiro lugar. Sim, tem mantido em prioridade, né, o reino de Deus. Isso é muito importante, porque quando nós priorizamos o reino, ele também prioriza as nossas vidas. E em relação também às situações, você já enfrentou alguma situação em que a fé influenciou nas suas decisões profissionais? É uma pergunta bastante interessante e eu lembro de uma situação em que eu iria fazer uma audiência de uma cliente e no momento, sempre antes da audiência, a gente precisa instruir, né? Orientar como que funciona a audiência, como se comportar, o que falar, em que momento falar. E eu lembro que durante essa reunião, ela mencionou que para que ela viesse ganhar a ação, ela ia precisar mentir sobre um fato que aconteceu ali na empresa. E eu lembro que eu olhei para ela e eu falei, olha, você vai ganhar esse processo, mas é falando a verdade. Porque na minha atuação, eu não admito trabalhar com a mentira. Eu não admito trabalhar com aquilo que não é a realidade. Sim. E aí eu lembro que ela me olhou espantada, ela falou, é comum eles chamarem, doutor, mas eu vou perder minha causa. E eu falei, fique tranquila, Deus vai fazer justiça. Você tem direito, você não precisa mentir. Você não precisa mentir porque você tem direito. E para a glória de Deus, na audiência ela falou exatamente como eu tinha orientado ela, falou a verdade, não omitiu nada, não mentiu sobre nada. E para a glória de Deus, quando saiu a sentença, foi favorável para ela, foi mantida no tribunal e ela conseguiu ganhar a causa através da verdade. Então, respondendo essa pergunta, sim, eu já precisei lidar com essa situação de a profissão estar em conflito com o meu princípio de fé. Mas através da palavra de Deus eu consegui orientá-la a ir pela verdade. E foi através da verdade que ela conseguiu ter sucesso ali no processo dela. Que bênção. A gente percebe também que são princípios, né, que você tira da Bíblia e aplica na sua área profissional e tem dado certo, né? O importante mesmo é isso, a gente olhar para a Bíblia, a gente procurar referências. E, Jonas, nós sabemos também, né, que o senhor é professor de teologia, inclusive é meu professor. E responde pra gente,
Para os jovens que estão começando a estudar mais em relação à teologia, para os jovens que têm interesse em conhecer mais da Bíblia, aos seus princípios também, como você explicaria de forma simples o conceito de justificação pela fé? Bom, como você mencionou, inclusive Camille é uma excelente aluna, sempre aplicada. É um desafio, né, essa geração se aplicar ao estudo, e eu fico muito feliz quando eu vejo jovens interessados pelo estudo da teologia, que é o estudo sobre Deus, né? As coisas relacionadas a Deus. E eu definiria o termo justificação pela fé como até um termo da minha área jurídica, da área forense, só que ligado ao tribunal de Deus. Porque justificação pela fé é o ato de Deus nos declarar justos diante das afrontas e das adversidades que vêm no mundo espiritual. A Bíblia descreve que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, e 24 horas por dia ele está nos acusando dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado, mas nós somos justificados pela fé. Quando acreditamos em Cristo, quando passamos a acreditar na palavra de Deus, nós somos justificados. Aqui ocorre um ato jurídico, forense de Deus, que nos declara justos. E isso acontece e aconteceu através de Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz do Calvário, quando ele está no madeiro, ocorre ali a dupla imputação. A justiça de Deus, ela passa a se aplicar para nós pecadores. E a nossa injustiça é colocada sobre Jesus. E ele padece na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele está vivo até os dias de hoje. E através do sacrifício de Cristo, do sacrifício vicário de Cristo na cruz, é que nós somos justificados pela fé. Esse termo é muito interessante porque há uma discussão sobre a justificação pelas obras. E muitos até pensavam, um tempo atrás, aliados também ao catolicismo, de que nós éramos justificados pelas nossas obras, pelo que eu faço de bom, pelo que você, Camille, faz de bom, pelo que você que nos assiste faz de bom, mas a Bíblia descreve que nós somos justificados pela fé. É um ato de Deus para nós, que entregou o seu Filho na cruz e sem mérito nenhum, nós recebemos essa justificação. Jonas, você que é um ótimo professor de teologia, poderia explicar para a gente como explicar o papel da lei no Antigo Testamento em contraste com a graça no Novo Testamento? Bom, é uma pergunta muito interessante e que, olhando com base nessa pergunta e do propósito aqui do podcast, eu diria que a lei, ela nos aponta o caminho, nos aponta aquilo que nós devemos seguir. Porém, essa lei, muitos buscaram no Antigo Testamento cumpri-la estritamente e rigorosamente, mas todos falharam. E a Bíblia descreve que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, olhando friamente pela letra da lei, é impossível nós cumprirmos a lei em sua totalidade. É aí que se manifestou no Novo Testamento a graça. E aí a graça sendo manifesta através de Jesus em nossas vidas, nós vamos compreender que Jesus ele sintetizou, a exemplo, os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque através da graça, que é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, e através desses 2 princípios que Jesus estabeleceu, nós vamos ter uma vida completa em Deus. Porque se amarmos a Deus, nós não vamos transgredir a palavra, não vamos desobedecê-lo, e amando ao nosso próximo também, nós vamos assim cumprir. Mas é uma pergunta muito interessante, porque a lei ela vem de uma forma que, olhando friamente para ela, é impossível de se praticar. Mas quando nós alinhamos o papel da graça no Novo Testamento, a gente entende que não são os nossos méritos, que nós vamos sim falhar, nós vamos errar, mas a graça do Senhor nos sustenta. Até como o Senhor falou para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. Você falando assim me faz me lembrar muito de Salomão, né? Porque Salomão ele pediu a sabedoria do Senhor, ele também foi muito abençoado. Tem algum apóstolo ou algum personagem da Bíblia que te inspira? Bom, aliado também
ao meu testemunho, alguém que me inspira muito é o jovem Timóteo. O jovem Timóteo, ele me inspira muito porque certa vez foi dito para ele: eles podem, você não. Então é algo que traz um impacto muito grande na minha vida, porque eu vivi isso, de ter um relacionamento com Deus ainda na fase de transferência da adolescência para a juventude, onde sempre em oração o Senhor falava comigo: eles podem, você não. Então, eu vi amigos, colegas fazendo algumas coisas, e naquele momento em que eu estava me relacionando profundamente com Deus, vinha sempre essa frase: eles podem, você não. Então, Timóteo é um jovem que, para mim, traz uma grande inspiração à luz da Bíblia Sagrada, porque eu passei por essa fase e ele pôde ter ali, teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como seu mentor, e ele aplicou e viveu isso durante a sua mocidade. Então, é alguém que para mim é muito importante, à luz da Bíblia Sagrada, né? E, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Mas falando de um personagem que me inspira e que traz a minha memória, é Timóteo. Que bênção, é muito bom, né, a gente ter referências, assim, tanto na Bíblia quanto na nossa vida. E os seus pais, eles têm te ajudado também em relação à sua faculdade, no incentivo? Como que tem sido a sua vida com os seus pais em relação, para que você concluísse, né, essa faculdade? Sim, eu, durante a minha graduação, eles foram fundamentais porque existem momentos muito difíceis. Então, ainda mais na minha área, na área do direito. Durante a graduação, existem algumas matérias que, para nós, ela começa a contrastar a nossa fé, os nossos princípios, e nos é apresentada muita coisa na faculdade que não é de acordo com aquilo que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. E durante esse período eles me deram bastante suporte. Por quê? Porque nesses momentos de matérias complicadas, eu me lembro até de professores que muitas vezes queriam explicar sobre a Bíblia, mas como que deixando ela de lado, falando ela não é a verdade, vocês não podem acreditar nisso. E nesse momento, meus pais foram fundamentais porque sempre me incentivaram a continuar, a não desistir, a perseverar, e também, obviamente, a parte de arcar com os custos da faculdade, né? Eu estudei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e é uma autarquia municipal, e ela é vinculada à PUC, só que, por ser uma autarquia municipal, não ser uma faculdade pública plenamente, é necessário pagar uma mensalidade. Então é como se o município entrasse com uma parte e nós arcássemos com outra parte. Então meus pais foram fundamentais também nesse sentido de arcar com os estudos, sempre me ajudando. Nessa época eu trabalhava, mas não seria suficiente para mim arcar com meus estudos. Então Sim. eles foram fundamentais, tanto no apoio para não desistir, como também na parte material e na parte de incentivo a não desistir. Então, eu sou muito grato aos meus pais, que me deram muito apoio, e eu estou onde estou, primeiro, pela graça de Deus, porque Deus tem sido fiel e muito bom na minha vida, mas eu devo também aos meus pais, que foram meu suporte, foram a minha base para que eu pudesse chegar aonde, para a glória de Deus, tenho caminhado e galgado alguns degraus para a glória de Deus. Que lindo, né? A gente vê que seus pais, eles te ajudaram não só no incentivo, mas também eles te ajudaram na vida espiritual, né? Incentivando a fazer o que é certo. E isso é muito importante quando a gente tem pessoas que têm esse conhecimento bíblico também, né? Para nos incentivar, para nos guiar pelo caminho certo. E se você pudesse dar algum recado para os seus pais, o que você falaria agora? Bom, eu diria que amo muito vocês, né? E sou grato a Deus pela vida de vocês na minha vida. Existem momentos que, durante a nossa caminhada, a gente sente o conforto do lar, de estar com os pais. Agora, como casado, a gente necessariamente rompe esse laço familiar com os pais, de estar ali sempre com eles. Mas eu sou muito grato por eles, por todo o incentivo, apoio, as orações, né? Eu sempre lembro que por diversas vezes eu chegava da faculdade, até mesmo no período de escola,
e vi a minha mãe orando por mim, falando: Senhor, livra o Jonas, guarda ele. E foi isso que me sustentou durante esse período, tanto da adolescência, como eu disse, de muitas propostas, amizades, e as orações com certeza foram fundamentais para que eu pudesse estar aqui. Então, eu gostaria de deixar esse recado. Eu sou muito grato e amo muito vocês. Bom, Jonas, os seus pais, né, eles foram bênçãos de Deus na sua vida, te ajudaram muito, né, tanto no apoio moral quanto no apoio espiritual, te incentivando. E se você pudesse dar algum conselho aos pais para que pudesse também ajudar, né, os adolescentes a entender, o que você diria? Bom, eu diria que é importante o apoio, né, estar sempre ao lado, apoiando, incentivando, porque a fase de adolescência, juventude é uma fase bastante delicada e que forma realmente o caráter, São as decisões nessa fase, nesse período, que vão determinar como que vai ser a fase adulta, né, desse adolescente, desse jovem. Então, incentive, ore por eles, e ao passo que os pais devem orar e incentivar os filhos, eu diria que os filhos devem ser gratos pelos seus pais. Porque hoje você ter os seus pais te incentivando, apoiando, é algo muito raro, né? Eu lembro de um testemunho de um jovem que, durante a sua fase de adolescência e juventude, a mãe dele sempre falava para ele: você faz o que você quiser da sua vida. Nunca repreendeu ele, nunca corrigiu ele pelas suas atitudes. E quando ele chegou por volta de 20 anos de idade, as amizades dele já não eram as adequadas, as melhores, e ele se envolveu no mundo do crime. E ele praticando crimes, roubando moto, carro. Um determinado dia, ele foi preso, e lá no presídio, a mãe dele foi visitá-lo. E quando ela chegou no corredor, que ele viu que era a mãe dele, ele falou: não quero você aqui. E a mãe dele se espantou: como não? Eu sou sua mãe. E ele falou: você nunca me corrigiu, você sempre aplaudiu o que eu fazia. E eu estou aqui, ele falando, eu estou aqui porque você não me corrigiu enquanto era tempo. Então, eu diria aos filhos, aos jovens, adolescentes: valorize os seus pais, porque eles são fundamentais para que você tenha um futuro abençoado. Não entenda a repreensão, a correção do pai como algo ruim, porque assim como Deus, o pai ele só corrige a quem ele ama. É porque ele sabe o mal que vai te trazer, sabe as consequências que vai te trazer essa atitude, essa amizade, esse relacionamento muitas vezes precoce. Então, ouça os seus pais, porque daqui a alguns anos você vai testemunhar e você vai pensar: nossa, meus pais foram fundamentais para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. E você vai poder testemunhar. Valorize os seus pais, ame-os de uma forma incondicional. Não ligue se alguém vai achar que você é quadrado, fala: nossa, mas você, inclusive, a sua mãe te leva na porta da escola. E você pode, se você tem esse privilégio, diga: sim, eu sou grato a Deus por isso, não tenha vergonha. Mas pelo contrário, valorize os seus pais e honre-os à luz da palavra de Deus, porque é bíblico: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Sim, lá na frente a gente entende, né, que tudo que os nossos pais fazem pela gente é por carinho mesmo, para poder, toda correção que eles entregam pra gente, mesmo que na hora a gente não queira, a gente vê lá na frente que é um fruto que foi gerado, é um ensinamento muito importante. E é até interessante, né, essa visão que você tem em relação aos jovens, porque queremos saber também em relação como você lida com a liderança, e sabemos que a liderança dos adolescentes ela foi essencial na sua vida. E como que foi a sua caminhada? O que eles fizeram para que você chegasse até aqui? Sim, foi um ponto bastante interessante, porque eu sempre, durante a minha fase de adolescência e juventude, né, aqui no Ministério Cristo Vivo, eu tive a liderança da Silvane e da Natália, que foram fundamentais, né, durante esse período, para orientar, para, à luz da palavra de Deus, trazer ensinamento, correções, e foi fundamental durante essa fase para que eu tivesse, por um lado, na escola, amigos falando uma coisa, mas dentro de casa meus pais me orientando e tendo a liderança também como suporte, dizendo: olha, o caminho é esse, a palavra de Deus diz isso. Então foi fundamental esse período para que eu pudesse romper com algumas amizades, renunciar muita coisa,
para viver a vontade de Deus. Sem Deus nós nada podemos fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a me relacionar mais com Deus, eu já havia recebido muitas correções da liderança, falando, olha, você precisa abrir o olho com isso, você precisa melhorar nisso aqui. E isso foi ficando na minha mente, no meu coração, de tal modo que, quando eu comecei a me relacionar com Deus, tudo aquilo que eu havia escutado dos meus pais, da liderança, ficou na minha mente, no meu coração, como algo bom, não era algo ruim. No primeiro momento, como você até falou antes, né? A correção, a repreensão parece algo ruim, parece algo que, nossa, eu não queria ter ouvido isso. Mas quando a gente começa a compreender que isso é para o nosso bem, a gente até agradece pela correção e pela repreensão, porque isso vai trazer pontos positivos lá na frente e ainda colheita da parte de Deus, porque é através disso, de nós entendermos que a correção traz o resultado e aplicando isso na prática, que a gente vai usufruir das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Sim, elas foram muito importantes, né, na sua vida, porque tudo que elas corrigiram a você, você levou como ensinamento, hoje você leva como prática, né, em relação aos jovens. Nós sabemos que o Jonas hoje ele é líder da juventude, né? E como tem sido? Como você lidou com essa correção que elas fizeram? Como foi sua reação? E como que você tem aplicado isso nos jovens? Muito interessante, porque na liderança da juventude, juntamente com o diácono Natan, nós podemos aplicar as repreensões que um dia recebemos também quando adolescentes, aplicar também na vida dos jovens atualmente, e eu me lembro de uma delas que é relacionada à doutrina. Então, nós sabemos que toda igreja, todo ministério tem a sua ata de doutrina, a ata doutrinária. E na fase da adolescência é a fase em que vem muitos questionamentos. Mas o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? E durante essa fase é justamente o momento em que a gente questiona e muitas vezes quer até contrariar, falando, não, eu sou dono da verdade, isso aí está errado, isso aí está ultrapassado. E aí eu me lembro que uma das repreensões foi em relação à doutrina. Então, olha, esse short que você está usando, né? Aí as pessoas estão vendo essa correntinha que você está usando, que para o nosso ministério, né? Para a nossa doutrina aqui, para a nossa visão, é algo que não é salutar à luz da Bíblia Sagrada. E isso eu pude aplicar, né, juntamente com o Natan, um dos jovens que um dia nos questionou, porque ele estava querendo fazer luzes no cabelo, e eu olhei para ele e falei, olha, você precisa disso? Você é um jovem tão bonito, aparente, você precisa disso mesmo? Qual que é o propósito de você fazer? Aí ele começou a se perguntar, realmente, para que eu vou fazer isso? Eu imagino ele perguntando na mente dele, para que eu vou fazer isso, né? Então, algo relacionado a isso eu pude aplicar na prática. Agora, onde estou, para a glória de Deus, juntamente com o Natan, na liderança. Que bênção. E a gente percebe também, né, que os adolescentes, quando a gente corrige com algo, por conta da idade também, por ser muito novo, eles questionam muito. Mas hoje você percebe, né, que realmente aquilo que elas te incentivaram, que elas te corrigiram antes, hoje você está aplicando na liderança, hoje você está aplicando nos jovens. Isso tem servido de ensino, né, para a sua vida. E tem algum conselho assim que você possa dar para aqueles jovens que eles têm sede de Cristo, mas eles não têm força para buscar? Que você entenda que você é limitado, que existem limitações, que existem dias bons e dias maus, e que vai ser justamente no dia mau que a fraqueza, o esmorecimento vai vir para você não orar e você não ler a Bíblia. Mas é justamente nesse dia que nós devemos insistir e persistir, mesmo que você não tenha palavras, mesmo que você não consiga ficar ali muito tempo de joelho, em pé, deitado, orando, mas que você não deixe de orar, porque o Espírito Santo ele vai interpretar o gemido, aquilo que está saindo do nosso espírito, do nosso mais profundo ser, e vai ser entregue até Deus. Então, que não haja nesse dia mau, no dia ruim, uma hesitação em orar e em buscar a presença de Deus. Amém. Esse podcast, ele mostra muito, né, que a minha intenção aqui
É poder mostrar aos irmãos que realmente o Jonas ele é um exemplo vivo de um jovem que renunciou, que deixou coisas para trás e que hoje vem desfrutando das grandezas que Deus tem feito na sua vida, né, Jonas? E é muito linda a sua história e eu sinto ao meu espírito que Deus ele quer que a gente comente mais sobre isso, sobre a sua adolescência, sobre quais conselhos você pode dar aos jovens, por exemplo, em relação àqueles jovens que já eram da igreja, que já frequentaram, mas que por algum motivo eles se desviaram. Qual o conselho que você pode dar para os jovens daqui também da igreja, que nós possamos buscar as almas, né? Como que a gente poderia fazer para poder salvar, né, essas vidas, esses jovens que estão perdidos no mundo? Uma pergunta muito interessante. Também sinto no meu espírito sobre isso. Eu diria que você entenda que não há outro lugar melhor para se estar, a não ser na presença de Deus. É muito bom, e eu falo isso porque eu estou vivendo isso, é muito bom a gente conquistar coisas, né, ter uma formação, uma profissão, é muito bom. E Deus quer tudo isso para nós. Mas não existe nada melhor do que desfrutar de uma vida de intimidade com Deus. E a gente só encontra isso na presença de Deus, na casa de Deus. É como se a gente fosse procurar. Se eu for te procurar, Camila, eu preciso ir até a sua casa. Então, para procurar ao Senhor, para buscar a Deus, nós precisamos ir até a casa do Senhor. Né? A gente vive um tempo hoje em que muitos até falam, eu não estou afastado, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, mas sem estar na igreja, mas é um lugar que Deus preparou para nós congregarmos. É aqui que há a comunhão, é aqui que há o partir do pão, participamos da ceia, é aqui que Deus preparou para nós nos relacionarmos. Se a gente olhar toda a Bíblia, o Senhor preparava templos, muitas vezes provisórios, mas também um templo que foi construído para se relacionar com Ele. Então, que você entenda, não há outro lugar melhor para se estar, a não ser na presença de Deus. E eu diria que nós hoje podemos alcançar essas vidas de diversas formas. Primeiro, através do nosso testemunho, de ser uma carta que o mundo vai ler. Em qualquer lugar que nós estivermos, com certeza tem alguém que nos olha, que nos observa. Como o apóstolo Paulo descreve, nós somos a carta que o mundo lê. Então nós, como igreja, como ministério, podemos alcançar essas vidas através do nosso testemunho, através do nosso posicionamento. Aonde estivermos, que nós sempre tenhamos o mesmo posicionamento que temos aqui na casa de Deus. Quando eu era adolescente, eu sempre fui muito teimosa. Então, embora meus pais sempre me aconselhavam, tem adolescente que ele só vai aprender quando ele realmente viver. Então, quando a gente gera assim, testemunho para as outras pessoas, isso é muito bom, até de ouvir você falar da sua história de vida, porque isso nos traz um incentivo, né? De, poxa, essa pessoa passou por isso, ela aprendeu, mas eu que sou adolescente, eu não preciso passar pela mesma coisa para entender o caminho certo, né? O caminho que nos leva à salvação. E isso é muito bom, é maravilhoso quando a gente realmente abre os nossos olhos para conhecer a palavra, para conhecer sobre Cristo e para entender que realmente é aqui na casa de Deus que a gente cresce, que a gente evolui e que Ele também prepara bênçãos, né, para a nossa vida. Bom, gente, agora nós vamos fazer um quadro aqui muito divertido com o Jonas, que é o ping-pong das perguntas. Jonas, eu vou fazer perguntas para você, perguntas aleatórias, e você tem que responder sem antes saber. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Um versículo que te define. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, muito bom. Um livro que todo cristão deveria ler. O Discípulo Radical. É um livro muito interessante que todo cristão deveria ler. Sim, sim. Um lugar que te traz paz. A igreja. Ai, que lindo, é realmente um lugar muito tranquilo, né, onde a gente pode depositar nossas ansiedades e é maravilhoso, só quem viveu sabe. Uma comida, Jonas, que você não resiste. Um bom e clássico churrasco. Perfeito, muito bom. Um exemplo de fé para você. Um exemplo de fé, minha mãe. Minha mãe é um exemplo de fé. Jonas, última pergunta do ping-pong. Um sonho que você quer muito realizar. Ser pai. Ah, que fofo. Bênção de Deus.
E uma outra pergunta bônus pra gente finalizar aqui o ping-pong. Uma palavra que resume sua caminhada com Deus. Renúncia. Sem sombra de dúvidas, renúncia. Bom, gente, com esse podcast a gente pôde conhecer um pouco sobre a vida do Jonas, poder conhecer um pouco sua história. E nós sabemos também que em breve chegará também, né, o Congresso da Juventude. Nós gostaríamos também que você convidasse, né, os jovens, que você falasse para que o pessoal que está assistindo o podcast pudesse conhecer e também já se programar para que pudesse vir também nos dias que vai ter o culto. Perfeito. Esse ano, novamente, nós teremos o nosso Congresso Geral da Juventude e ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro e dia 1º de novembro. E você que nos assiste é o nosso convidado para estar aqui na igreja sede da Igreja Pentecostal Cristo Vivo para participar deste momento de adoração, onde nós seremos ministrados pela palavra. E eu tenho certeza que Deus vai nos tratar muito nesse congresso. Tenho certeza que vidas serão alcançadas e você que nos assiste é o nosso convidado. E eu deixo aqui um desafio para você. O desafio é: você deve trazer alguém neste congresso. Alguém da sua família, um amigo, um colega, um parente ou alguém do seu trabalho. Traga alguém para esse congresso, porque eu tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus para essa vida, para que ela seja alcançada. E eu quero aqui deixar esse breve spoiler. Pela primeira vez no Congresso Geral, nós vamos ter aqui a alegria de termos o nosso pastor-presidente, pastor Luiz Sérgio, ministrando a palavra de Deus. Então, para nós é muita alegria podermos também viver e ter uma palavra pastoral neste Congresso Geral, pastor-presidente do nosso ministério, que deixará, sem sombra de dúvidas, a palavra de Deus arraigada cada vez mais no nosso coração. Sim, eu creio que esse congresso vai ser uma bênção. Tô criando muita expectativa, assim como foi no acampamento, né? Deus falou grandemente com a gente e vai dar certo. Eu creio que Deus falará grandemente com você. E assim como o Jonas falou, você que está assistindo o podcast, convide alguém, manda esse vídeo para que alguém possa conhecer não só a vida do Jonas, mas que também venha para o culto, né? Para que venha para o congresso de jovens. E eu creio que nós seremos edificados. Vitor e Jonas, foi uma honra te receber aqui nesse segundo episódio do podcast. Que Deus te abençoe grandemente. E antes de encerrarmos, o senhor poderia fazer uma oração? Posso sim. Apenas agradeço a Deus por essa oportunidade. Deixo aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por esse canal, por esse instrumento, certamente, de Deus para alcançar vidas. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa e pela vida do meu pastor, o pastor Luiz Sérgio, e também por toda a equipe da mídia, né, o Manuel, a Camille. Deixo aqui meus agradecimentos, que tem feito um excelente trabalho para a glória de Deus. Que Deus seja louvado pela vida de vocês e oremos ao Senhor. E louvo a Deus também pela sua vida que nos assiste. Você que está aí, participe dessa oração conosco. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença e te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Senhor, que esse trabalho, que esse momento onde nós estivermos aqui reunidos, seja para a glória e honra do teu santo nome. Que vidas sejam alcançadas e edificadas. Que cada telespectador, Senhor, seja alcançado, seja curado, seja tratado no Espírito pelo Senhor, para que seja, meu Deus, impactado através do teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti, Senhor, e te agradecemos. O Senhor tem sido bom sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pelas adversidades, te louvamos pelos momentos difíceis, porque tem trazido crescimento. E te louvamos também, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, porque o Senhor é fiel e digno de toda adoração, de toda glória. Muito obrigado. Amém. Amém. E você que está assistindo, Deus abençoe também, que você tenha sido edificado com esse testemunho, com essa história de vida que o Jonas se dispôs a contar pra gente. E você que está assistindo o vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário que possa edificar nossas vidas, alguma sugestão, quem você quer que traga para o próximo episódio. E aqui finalizamos mais um podcast para a honra e glória de Deus. Somos a Igreja Cristo Vivo, uma porta aberta por Deus para abençoar você.